Eu venho trabalhando na área social, terceiro setor, sem fins lucrativos, né? E administração pública há uns 10 anos, né? Um pouco mais. E o grande desafio da administração pública nesse tempo, como aumentar a eficiência do seu serviço, como prestar melhores serviços, e dois, como permitir maior nível de participação das pessoas justamente nesses serviços, que as pessoas possam dizer o que querem, possam avaliar o que o governo está fazendo. A tecnologia vem ajudando, ou pode ajudar muito nesse sentido, tanto em como você presta os serviços públicos e também em como você avalia, participa, monitora. Né? Então, um dos meus interesses de pesquisa foi entender como isso estava acontecendo com as mídias sociais. Então, lá no fim de 2010, no meu doutorado, eu estava fazendo uma disciplina pensando a tecnologia e desenvolvimento, e a gente foi pesquisar, então, eu e mais dois professores, como empresas do transporte público paulista estavam usando o Twitter para se comunicar com as pessoas. Bom, como você falou, eu trabalhei muitos anos em algumas agências, mas eu já há algum tempo estava incomodada, eu já queria sair do mercado da publicidade em si para um mercado que eu acho muito mais interessante, que é o de serviços na web. E nessa pegada social, que eu acho que é realmente o que me interessa mais, o que eu mais gosto de fazer, enfim. Então, dentro da última agência que eu estava, eu já tive a oportunidade de fazer alguns projetos para a Prefeitura de São Paulo, para a SP Tours, para alguns órgãos governamentais e outros órgãos governamentais. E aí comecei, há uns 3, 4 anos, realmente a estudar governo eletrônico, não só a questão das mídias sociais, mas governo eletrônico em geral. E aí agora estou com o Para Seu Governo. Tem uma coisa muito interessante que eu encontrei enquanto eu buscava, enfim, estava pesquisando sobre essa pauta, que é aqui o site é o portal do IGOV, falando sobre uma das seções, né, das Nações Unidas, que é a Rede de Administração Pública das Nações Unidas. O Fernando talvez conheça que tem vários cursos sobre governo eletrônico, governança nas mídias sociais, descentralização do governo, e-government, né? Governo eletrônico, enfim, tem vários cursos, então tem uma agência já lá dentro até que cuida disso. Para a administração pública, o que pode mudar mais? Ou essa coisa das mídias sociais? Olha, eu acho que o principal é trazer essa cultura de diálogo de forma radical para o governo. Né? A gente tem no Brasil um governo com uma certa tradição muitas vezes autoritária, assim no sentido do governo meio que impor as suas vontades, demandas para a população, ou fazer uma leitura única do que a população quer, etc. Fazer isso desde, enfim, época de Império, depois de Getúlio Vargas, né? Essa questão da comunicação pública está muito ligado, por exemplo, na época do Getúlio Vargas, a gente tinha o departamento de imprensa que controlava a maior parte da comunicação que saía no país inteiro, etc. Então a gente ainda tem essas tradições muito enraizadas no nosso dia a dia. O que as mídias sociais, a cultura digital, a cultura hacker, de alguma forma trazem, é uma possibilidade da gente mudar isso, né? Não só a tecnologia em si, a tecnologia, né, as mídias sociais são um meio, mas é um meio que vem já junto com um tipo de raciocínio diferente, um tipo de prática diferente, essa ideia do diálogo, da cultura de conversar, de opinar, de dar opinião, de ver o que várias pessoas estão pensando. Então, acho que é um pouco nesse sentido, né? Eu diria que é por aí. O governo pode mudar muito a forma como ele se relaciona com o cidadão, porque pela primeira vez ele consegue realmente ler, medir e analisar o que é que o cidadão está falando sobre ele e com ele, né? É uma pena para os que estão perdendo essa oportunidade.
E, curiosamente, o Brasil ocupa, junto com os Estados Unidos, a cadeira da presidência do Open Government Partnership, quer dizer, a parceria mundial de governo aberto, né? O estudo foi um estudo em que a gente acompanhou durante algum tempo as mensagens utilizadas, né, os tweets do metrô, da CPTM e da EMTU. E a gente estava interessado em entender como essas empresas estavam, enfim, utilizando essa ferramenta. Na verdade, até outras ferramentas também, Facebook e Orkut, mas para nossa surpresa, nenhuma dessas três empresas tinha uma presença mais forte nem no Orkut, nem no Facebook. Então, realmente, elas só estavam usando o Twitter. E mesmo assim, usando o Twitter, eu não sei se eu chamaria tão de boa experiência assim, dava para perceber que elas ainda estavam usando o Twitter muito com uma mentalidade um pouco mais tradicional de comunicação, quase como se fosse mais um canal para você divulgar o seu conteúdo. E tinha muito pouco de interação. Tinha muito pouco, assim, às vezes você via as pessoas perguntando, mas qual que é esse problema na linha tal? Demorava para responder, quando respondia aparecia uma mensagem padrão, a mesma resposta para várias pessoas, então... Estamos verificando essas coisas, né? Ou muitas vezes mandando, se você tem essa reclamação, entre em contato com o nosso 0800. Então a gente vê assim que são práticas, claro, é bom ter mais um canal, já era uma forma de divulgar algumas coisas, mas ainda não era muito explorar o potencial da tecnologia. O próprio metrô tinha, só aí comentando uma iniciativa que eu acho muito interessante, usando uma outra ferramenta, não o Twitter, mas SMS, mensagem de celular, aí me parece um uso mais interessante da ferramenta, muito apropriado a ideia, né, dos usuários do metrô. Se você vê alguma coisa errada, se você vê alguém vendendo produto que não pode, ou mesmo algum assalto, alguma coisa, de você poder mandar uma mensagem SMS, que é algo que, né, hoje em dia praticamente todo mundo tem, em São Paulo, usando o metrô, e aí mandar denunciar e o pessoal do metrô já pode, né, assim que para o vagão, já ir lá ver o que está acontecendo. Então, tem experiências interessantes, mas outras ainda um pouquinho... estão conversando mais, eles estão respondendo mais e estão menos colocando os seus conteúdos e mais atendendo às demandas das pessoas. E eu acho que tem uma outra questão aí também que é séria e que eu acho que no Brasil ainda não foi despertada, que é que os governos acham que essa é uma questão apenas da Secretaria de Comunicação. Então, eles acham que isso é um assunto que a Secretaria de Comunicação tem que cuidar. E a Secretaria de Comunicação da cidade, do governo do estado ou do governo federal, elas têm uma verba para comunicar o que o governo faz. Ela é praticamente uma secretaria de propaganda, vamos dizer assim, do que o governo faz. E tem que comunicar mesmo, não acho que está errado, não. Mas quando você fala em utilizar a web como serviço, isso não é um trabalho só da Secretaria de Comunicação. Acho que a Secretaria de Comunicação tem que comunicar o que está sendo feito. Mas existe a figura lá fora, que é o Digital Officer, que aqui no Brasil ainda não existe, que é uma espécie de secretário que pensa, planeja e executa com o seu time, junto com os outros secretários e tal, como é que os meios digitais vão prestar serviço para o cidadão. E a gente não tem isso aqui. Então fica dentro da Secretaria de Comunicação,
disputando com toda a comunicação que já tem que ser feita, disputando verba, uma coisa que poderia ser serviço e que tem uma outra coisa, que exige uma continuidade, que é uma coisa que as secretarias também de comunicação não são acostumadas a lidar. Elas falam, vamos fazer a campanha contra a dengue. Ah, eu tenho a verba X, eu vou fazer jornal, TV, parará, e web, sei lá. Mas elas têm o hábito, até pela natureza, porque é de comunicação mesmo, por isso que precisa de um outro órgão que cuide disso. Elas têm o hábito de fazer um projeto fechado, que começa aqui e termina ali. Então, quando você fala, não, mas espera aí, você tem que entender, você vai colocar um time para cuidar disso. Isso aqui não tem fim. Isso aqui não vai acabar daqui um mês. Isso é um novo serviço que você está prestando. E aí eles não sabem lidar com isso. No que as mídias sociais pode trazer de novo e modificar ou ampliar até o próprio sentido e significado de democracia ou de governança? Bom, as mídias sociais sozinhas, nada, né? Assim, por si só. Essa é uma questão que envolve a cultura. Mas eu acho que é hoje o canal mais fácil que a gente tem para o convite, para a instigação da participação popular em qualquer coisa que seja. Quer dizer, antes das mídias sociais, você nem a fase 1, isso que o Fernando falou, eles usavam de um jeito ainda bem antigo, só para informar o que estava acontecendo, isso eu chamo de a fase 1 do uso, né? Nem a fase 1, que era a informação, você não recebia, né? Quer dizer, quem ouvia rádio e TV ficava sabendo de coisas, mas as coisas grandiosas, as coisas do dia a dia que estão acontecendo, você não tinha como saber. Então, eu acho que muitos órgãos estão nessa fase, mas isso por si só já é um avanço. Então, eu acho que a diferença que pode trazer para a democracia é na participação e no acompanhamento dos políticos e do que eles... da fiscalização do que é feito, eu quero dizer. E aí eu estou incluindo dentro das mídias sociais também as coisas como os blogs e, de repente, as ferramentas que são criadas a partir desse volume de informações que é gerado aí, todo. Então, por exemplo, hoje a gente tem um Vote na Web, que é um site que você sabe como cada congressista está votando e você pode dizer para ele como você acha que deve ser votado. Uhum. Claro, a participação ainda é pequena, mas é uma possibilidade. Então, eu acho que o maior ganho que a gente pode ter é esse, na fiscalização do que está sendo feito. Eu achei interessante, né? Logo depois que eu fiz esse estudo, um dos presidentes de uma dessas empresas, um presidente, participou de uma conferência sobre a importância das mídias sociais, aí tuitaram, olha, o presidente tal está aqui falando sobre a importância disso, etc. Eu achei legal e retuitei para ele, né? Dei um reply para esse tweet, olha, que legal, parabéns pela iniciativa, fizemos um estudo sobre isso, etc. Está à disposição se vocês quiserem. E não responderam, né? Claro, eu estou falando que o estudo é perfeito, que tem que ser seguido, etc., mas eu acho, no mínimo, uma certa contradição se eles estão colocando no Twitter, de novo, se eles estão lá para conversar ou, de novo, só para expor, né? Então, acho que é nesses pequenos detalhes que a gente vê. E o último, mesmo para encerrar, da coisa que mais me chamou a atenção no estudo é que não tinha nenhum tweet, nenhuma das 3 empresas de fim de semana. Eram tweets de segunda a sexta. Uau. Eu acho que não faz muito sentido. Além do mais, se você considerar que essas 3 empresas funcionam no fim de semana. O transporte público não para de ser sábado e domingo. Então, para a gente ver ainda um pouquinho essa mentalidade. A questão tem bastante para mudar. Que pensa só na comunicação e não pensa no serviço, né? É exatamente aquilo. Quer dizer, o serviço funciona o fim de semana inteiro. Então, o canal também não pode se calar. Pois é. Muito obrigado pelo convite também. Obrigada. Tchau. Muito obrigado. Então, até outras oportunidades aí. Valeu, obrigada. Tchau. Tchau.